Bem-vindos, bem-vindas. Hoje eu quero conversar com você sobre um tema bastante intrigante. O Espírito Santo fez parceria com o diabo? Será que em algum momento da história o Espírito de Deus já trabalhou em parceria com o inimigo? Esse tema nós vamos abordar a partir do episódio em que Jesus foi tentado pelo diabo no chamado deserto da tentação, logo lá no início do seu ministério aqui na Terra. Nada melhor do que nós lermos o relato na própria Bíblia. Eu vou usar aqui a Nova Versão Internacional, que é uma tradução que eu gosto bastante. Se você tem uma outra tradução, quiser acompanhar, vai perceber que às vezes muda uma palavrinha ou outra, a forma como uma frase é montada, mas a Bíblia é igual, o contexto é o mesmo em qualquer uma das suas traduções, das suas versões, ok? Então nós vamos ler o relato segundo São Mateus, no capítulo 3, versículos 16 e 17, que conta justamente desse momento quando Jesus é batizado por João Batista. Então a Bíblia relata o seguinte, em São Mateus 3, 16 e 17, assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse, este é meu filho amado, em quem me agrado. Vamos agora ao capítulo 4, os primeiros versos do capítulo 4, que diz o seguinte, então Jesus foi levado, ou seja, logo depois do seu batismo, pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse, se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, se você é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois, o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e seu esplendor, e lhe disse, tudo isto te darei se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse, retira-te, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Bom, vamos primeiramente aqui analisar o contexto do batismo de Jesus, embora não seja aqui o foco principal das nossas considerações, tem algumas coisas importantes aqui nesse texto. A primeira delas, o Espírito Santo desceu em forma corpórea, ele desceu em forma de pomba. Então esse verso ele derruba o argumento da crença de algumas pessoas que imaginam que o Espírito Santo ele seria uma espécie de energia, uma espécie de força ativa de Deus, a ação de Deus. Não, a Bíblia coloca o Espírito Santo como alguém que, claro que diferente da nossa natureza, ele é Deus, mas que nesse momento aqui, inclusive, ele tomou a forma de pomba e desceu. Outro ponto bastante importante é que Jesus ele veio a este mundo como humano, 100% humano. Ele não deixou de ser divino. Jesus ele tinha essa capacidade de ser 100% divino, ele é Deus, nunca deixou de ser Deus, nem quando esteve na Terra, mas ele esteve aqui como 100% humano. E foi pelos ensinos da sua mãe, Virgem Maria, foi pelos ensinos da palavra de Deus, do Velho Testamento que ele tinha, dos profetas, que ele reconheceu que ele era o Messias enviado da profecia. Mas nesse momento do batismo,
ele recebe diretamente a confirmação do Pai ao ouvir a voz vinda do céu, dizendo: esse é meu filho amado, em quem eu me agrado, em quem eu tenho prazer. Então agora não precisava ter dúvidas de que ele era Deus, era o Messias, era o enviado, era o cumprimento da profecia. Alguns aspectos aqui. O batismo, ele é um símbolo. O batismo, ele é um símbolo de morte para a velha vida, ressurreição para uma nova vida. E uma pergunta que muitos fazem: mas Jesus não tinha pecado? Jesus não pecou? E aliás, esse é um ponto doutrinário importante. Jesus era 100% humano, mas ele não tinha natureza pecaminosa. Ele veio 100% humano, com uma desvantagem sim de um mundo aproximadamente de 4.000 anos de pecado. Então ele veio já com o corpo com essa degeneração, porém a sua natureza não tinha propensão, não tinha inclinação para o mal. Jesus veio com a natureza que Adão e Eva tinham antes de caírem em pecado. Ele não tinha propensão para o mal. Então por que ele tinha que ser batizado? E aqui tem alguns pontos, né, a considerarmos. Logo em seguida ao seu batismo, a missão de Jesus não foi nem um pouquinho fácil, a começar pela nossa história, que é ter sido conduzido ao deserto para ser tentado. E depois, uma vida aí de peregrino, de dificuldades, de rejeição, de chacotas, e por fim de sofrimento e morte. Então, fica pra gente aqui um exemplo do que nós temos que fazer. E aqui, talvez, o principal exemplo que Jesus deixa com o batismo é o seguinte: a partir do momento que eu me entrego ao batismo como cristão, eu estou dizendo a Deus: eu te pertenço, não importa o que vem agora. Não importa se eu tiver que enfrentar o deserto. Não importa se eu tiver que enfrentar a tentação. Não importa se vierem dificuldades. A entrega não é situacional, ela é uma entrega incondicional. E por meio de Jesus Cristo, nós podemos extensivamente ouvir a voz de Deus dizendo a nós: você é um filho amado que eu tenho prazer em você a partir desse momento que você está se entregando. Muitas vezes nós somos cristãos condicionais. Se tudo vai bem, aí a gente canta, a gente louva, a gente frequenta igreja, a gente ora, a gente participa. E se vem a dificuldade, aí a gente começa a questionar e nos rebelarmos contra Deus. Então, por meio de Jesus fica o exemplo. Essa é uma entrega incondicional. Coisas boas e ruins acontecem para pessoas boas e ruins, enquanto estivermos aqui neste mundo. Agora vem aqui o ponto principal. Perceba que após o batismo, a gente leu no verso 1 do capítulo 4 aqui de Mateus, que ele foi conduzido, levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. A gente poderia citar aqui inúmeros versos bíblicos em que o Espírito Santo é consolador, convence do pecado, trabalha no coração das pessoas para que as pessoas se convertam, e aqui aparentemente ele está fazendo aqui uma coisa totalmente contrária. Ele está conduzindo Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. É isso que a Bíblia está dizendo. Ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Então é uma intrigante, né, situação aqui em relação ao Espírito Santo. A sua função, que é sempre de convencer do pecado e afastar do diabo, agora ele leva Jesus até a tentação para ser tentado pelo diabo. Como que a gente entende isso? Vou convidar você então a ler a carta, né, um pedacinho aqui, né, um trechinho, um versículo bíblico, que está lá na carta aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 15. Esse verso vai ser chave aqui para a gente entender o porquê que o Espírito Santo agiu dessa forma. Só contextualizando, o livro de Hebreus ele é uma tese que era para mostrar ali para os judeus da época que tinham rejeitado a Jesus, de que Jesus era o Messias da profecia.
Eles rejeitavam a Jesus, os judeus rejeitavam Jesus, porque eles imaginavam que viria um rei num trono, libertando o povo judeu de estar ali submisso ao comando do Império Romano. Então eles esperavam um libertador que fundasse um novo reino, né? E não, aí vem aí um sofredor que morre de cruz. Então eles tinham essa dificuldade. Então o autor do livro de Hebreus, ele faz uma tese teológica amarrando uma porção de contextos do Velho Testamento para provar que Jesus era o Deus da profecia, o Messias, que ele tinha que passar por uma parte salvadora como cordeiro, para depois ele ser entronizado nos céus, para depois então ele trabalhar como nosso sacerdote, sumo sacerdote. Feito esse contexto, né? Vamos ver aqui o versículo 15 então do capítulo 4, que diz: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Aqui está o propósito, a explicação por que o Espírito de Deus levou Jesus até o deserto. No deserto da tentação, Jesus foi tentado em todos os aspectos, porém sem pecado. Que incrível! Então ele compreende como que é difícil ser tentado. Ele tem compaixão de nós. A gente viu aqui, ele pode se compadecer das nossas necessidades. E por ele não ter pecado, ele pode nos resgatar, mesmo quando nós acabamos cedendo à tentação. Então ele pode nos ajudar e nos fortalecer. Que contexto maravilhoso! Vamos analisar a primeira tentação. Nós lemos que na primeira tentação, Satanás se aproxima, o tentador se aproxima de Jesus, e aí, diferente do que muitos imaginam, Satanás ele não vem vestido de roupas escuras no meio de uma fogueira com chifre, rabo, garfinho na mão, não tem nada a ver com isso. Ele continua tendo a sua forma como ele tinha de anjo querubim lá no céu. Então ele é um anjo, ele tem beleza, e é dessa forma que ele se aproxima, como anjo. E parecia razoável, porque pensa bem, Jesus estava fraco, depois de 40 dias jejuando, 40 dias e 40 noites, obviamente, ele estava com muita fome, parecia muito razoável que um anjo dos céus aparecesse ali para amparar e fazer: olha, Jesus, você precisa aí cuidar da sua necessidade física. Muito razoável. Então ele diz assim, né? Se és o Filho de Deus, transforma as pedras em pães. Você tem poder de transformar as pedras em pães para comer. Jesus ele percebe que se trata aqui do tentador, do inimigo, porque um anjo de Deus jamais colocaria a sua divindade em dúvida. E ele diz o quê? Se és o Filho de Deus. Agora, para que você entenda melhor isso, eu preciso fazer um paralelo aqui com o que aconteceu lá no Jardim do Éden, quando o mesmo Satanás, não disfarçado de anjo de luz, mas disfarçado de serpente, ele dialogou com Eva e fez com que Eva caísse na tentação. Vamos ler lá? Gênesis 3, versículos 1 a 6. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto da árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrereis. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore era agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dar a ela discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Percebe? Então vamos analisar aqui um pouquinho um paralelo que existe entre a tentação do Éden e a tentação feita ali pelo mesmo tentador com Jesus. A situação é exatamente a mesma, a tentação é exatamente a mesma.
que o inimigo falou para Jesus? Transforma as pedras em pães. Ele colocou o foco de Jesus no pão, no apetite, na condição física. Percebe? O que ele falou para Eva? Coma do fruto. Aliás, ele usa um jogo de palavras. Deus falou que não pode comer nada? Ela falou, não, podemos comer tudo aqui, é só essa que não pode comer, só essa que está no meio do jardim. E aqui, se você voltar ali para os contextos ali, capítulo 1, capítulo 2, o Gênesis ali que fala sobre a criação, você vai perceber que Deus ele criou a árvore da vida e colocou ali no meio do jardim. A árvore da vida tinha o seguinte significado: quando Adão e Eva se aproximavam dessa árvore e comiam do seu fruto, eles estavam demonstrando por meio da fé, existia o exercício da fé, de que a sua vida eterna não era deles mesmos, mas que provinha de Deus. Era um ato de fé. E perceba, a árvore do conhecimento do bem e do mal foi colocada onde? No meio do jardim, próximo à árvore da vida. Isso daqui tem uma série de questões que eu vou analisar muito rapidamente, tá? Mas que, primeiro, trata da bondade de Deus de não permitir que o inimigo ficasse solto no jardim do Éden. Deu a ele um único acesso. Ele poderia acusar a Deus o seguinte, tá, você me dá um único acesso, mas e se eu ficar então num lugar que Adão e Eva não vão chegar perto nunca? Então Deus deu esse único acesso em um lugar que obrigatoriamente Adão e Eva tinham que ir. Era obrigatório que eles comessem do fruto da vida. Só que Eva resolveu lá andar sozinha e ela ficou encantada quando ela viu uma serpente falando. Qual foi a simulação de Satanás? Eu comi o fruto, fiquei inteligente e por isso aqui eu tô falando, né? Ganhei discernimento. Foi isso? Foi essa a contrafação. Então, quer dizer, ele tirou, na verdade, o foco da obediência, da questão moral e colocou todo o foco no fruto em si. Percebe? Para Jesus, ele coloca toda a questão ali no apetite, no pão. Transformar a pedra em pão. Para Eva, o fruto. É a mesma tentação. Que é a tentação que abrange o campo cerebral do apetite. E aqui tem uma explicação, porque muitos podem dizer, por exemplo, se Jesus é o Criador, se ele é pai de todos nós, de todos os seres humanos, então, por exemplo, no campo sexual ele não foi tentado, como os homens aqui na Terra são, porém, a abrangência da tentação, que é o apetite, pega o mesmo campo cerebral das nossas necessidades mais básicas. Então Jesus foi tentado sim naquela área, naquele entendimento do nosso corpo físico em relação ao apetite. E ele se saiu vencedor dessa tentação. Por isso ele foi tentado em tudo a nossa semelhança, mas sem pecado. Então Jesus vence a primeira tentação aí, dizendo, olha só que interessante como que ele vence a tentação, usando a palavra de Deus. A gente não vai conseguir vencer tentação nenhuma se a gente não conhecer a palavra de Deus. Precisa ter estudo, precisa ter conhecimento para poder vencer a tentação. Então ele usa a Bíblia, ele resgata um versículo do Antigo Testamento para falar nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai, né, que procede ali da boca de Deus. Voltando aqui à questão de que parecia razoável aparecer um anjo para Jesus e atentar à condição em que ele estava, né, com fome e fraco fisicamente. E muitas vezes nós, quando estamos fracos, necessitados, às vezes parece razoável para a gente tirar proveito do poder, da fama, de oportunidades egoístas, né, para satisfazer as nossas necessidades. Então a gente tem que aprender isso com Jesus. E o diabo ele não se aproxima da gente como o capeta, né, pintado pelos desenhos. Muitas vezes ele se aproxima como anjo de luz, disfarçado de religião, inclusive. Só que muitas vezes essa condição ela é uma condição frágil. A pessoa acredita
maravilha, estou aqui seguindo a Deus porque eu consegui encontrar alguma coisa que se adapta ao estilo de vida que eu tenho. Mas não é isso. Não é a religião que se adapta ao nosso estilo de vida. A nossa vida, ela é transformada ao Cristo entrar nela e fazer parte dela. Então, veja, muitas vezes o inimigo está colocando o foco da gente na beleza da fruta, no sabor dela, no cheiro do pão. Né? Claro que estou falando aqui de uma forma figurada, né? Mostrando a nossa fome, mostrando é razoável você matar a sua fome. E, na verdade, ele está desviando da gente o que é mais sério, que é a questão da obediência, da moralidade. E obediência não é adaptar a religião ao nosso modo, mas é o que a Bíblia fala, como que ela ensina. O que ela ensina sobre como que é o comportamento de uma pessoa que entregou a vida a Deus. Então é a gente que adapta a nossa vida às questões morais e aos ordenamentos de Deus. Né? Claro que se a gente tem vivido aí de uma forma errada, a gente não precisa ficar desesperado. Por quê? Porque Jesus venceu a tentação que nossos primeiros pais não venceram lá no Éden, a tentação do apetite. Vamos analisar agora a segunda tentação. Olha só, o diabo ele pega Jesus no colo e ele leva Jesus até o pináculo do templo, era a torre ali, o lugar mais alto, e coloca Jesus ali e agora ele fala assim, se atira daqui porque, e olha só, ele usa a Bíblia agora, porque está escrito que os anjos, eles virão e não deixarão você tropeçar numa única pedra. Como Jesus tinha vencido a primeira tentação usando a Bíblia, agora ele esperto, ele usa a Bíblia para tentar a Jesus. E aqui a gente precisa entender alguns contextos. Os judeus, tá? Diferente da nossa cultura hoje aqui, os judeus eles consideravam qualquer ambiente do templo, do santuário, muito sagrado. Uma pessoa não podia entrar lá suja. Se ela entrasse suja naquele lugar, ela estaria poluindo, como se ela estivesse ali poluindo mesmo, manchando aquele lugar sagrado. Então isso era muito forte para os judeus. Então quando ele usa esse argumento, o que ele está mostrando? Jesus tinha ficado 40 dias e 40 noites no deserto. Ele não estava de banho tomado, ele não estava desodorante, ele não estava cheiroso. Então ele leva Jesus ali no ambiente mais alto, à vista, para falar assim, você não pode ficar aqui, você está sujo, você está poluindo o templo. Então é melhor que você se jogue daqui e os seus anjos, né? Está escrito que os anjos serão enviados aí para te proteger. Super esperto, né? Mas embora ele tentasse insinuar que Jesus estava sendo desrespeitoso, desleal, né, com o templo, olha só a tentação que está embutida aqui. Se joga, você não vai morrer. Aqui ele apela agora para a razão. Tá vendo? A primeira tentação, área do apetite. Agora vem para a área da intelectualidade. Agora vem aqui para uma questão mais elevada. Razoabilidade. Vem para a razão, dizendo, você está sujo, você não pode ficar aqui. E o que ele diz? Se joga, você não vai morrer. Percebe o paralelo com a tentação lá com Adão e Eva? Quando ele fala para Eva, é certo que não morrereis. Para Jesus, se atira daqui, você não vai morrer. A mesma tentação. Percebe? Citando a própria Bíblia, né? E agora Jesus vence essa tentação usando a Bíblia mais uma vez, usando a Escritura mais uma vez, mas agora puxando a autoridade divina. Porque Jesus fala, não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito isso. Então aqui Jesus, ele assume a sua divindade. Esse versículo também é chave
para quem tem alguma dúvida de que Jesus é um Deus menor, ou é um semideus, ou é um profeta. Não, esse versículo ele se mostra que o diabo está tentando a Deus, e é ele que está sendo tentado ali. Então Jesus vence o diabo usando sua autoridade divina. Percebem? Pode comer, não vai morrer. Se joga, não vai morrer. A mesma tentação. Muitas vezes, talvez as pessoas se afastem, né, de Deus tantas e tantas vezes, porque no seu coração elas imaginam que estão sujas diante de si mesmas, né, pelos pecados que elas têm cometido. E muita gente que se sente assim, digno, imperfeito, impuro, né, acaba se afastando. Deixa eu falar uma coisa para você. Se afastando do que eu falo aqui, estou dizendo da igreja mesmo, que a igreja não salva, mas ela é um instrumento importantíssimo. A igreja é um hospital onde as pessoas vão ali para encontrar a cura espiritual. A gente tem que tomar muito cuidado a não adaptar a Bíblia aos nossos interesses, porque perceba que o inimigo ele conhece a Bíblia. Quando preciso, ele usa a própria Bíblia. E muita gente religiosa está vivendo engano, utilizando a palavra de Deus, mas de uma forma inadequada, num contexto inadequado, sem pesquisa, sem estudo, sem esclarecimento. É contraditório alguém professar ser cristão e não estudar a palavra de Deus. A gente espera, né, que o cristão ele leia a Bíblia, ele se aprofunde, ele estude. Não ler por ler, né, mas ler como pesquisa, como conhecimento mais profundo mesmo. Então essa tentação, aqui dois perigos, tá? Primeiramente que ela insinua ao nosso ouvido, muitas vezes assim, Deus vai perdoar. Fica tranquilo, se joga que você não vai morrer. Deus ele perdoa, ele é bondoso, ele é compassivo. O que você está fazendo é pequeno demais, tem justificativa para você fazer isso. E dá até para usar a Bíblia, né? Muitas vezes para adaptar a nossa vida, o nosso modelo de vida, aquilo que nós queremos, a religiosidade que nós queremos. Deus não vai condenar. É certo que você não vai morrer. Entende? Por outro lado, existe aquela insinuação para muitas pessoas de que você já está sujo demais. Não tem mais solução para você. Você já foi longe demais, não tem mais volta agora. Agora continua vivendo aí do jeito que você está. A boa notícia é que se nós hoje estivermos sendo negligentes, né, em procurar compreender o plano de Deus, o plano salvífico dele para a nossa vida, a sua vontade, Jesus venceu a segunda tentação por nós. Então, por meio dele, nós também podemos vencer. Mais uma vez, a tentação que Adão e Eva lá no Éden não resistiram, Jesus resistiu, ele venceu, e por isso, aquela tentação que foi a porta de entrada do pecado, agora por Jesus ela é a porta de saída do pecado. Vamos analisar a terceira tentação. Agora o inimigo leva Jesus, ele carrega Jesus até um monte muito alto, onde dava para ver, né, claro que aqui é uma força de expressão, todos os reinos da terra, o seu esplendor, ele levou ali, deu para ver os lugares bonitos, as cidades, né? E agora ele apela, né? Ele fala para Jesus, olha, eu te dou tudo isso se você simplesmente se ajoelhar e me adorar. Gente, pensa comigo, foi Deus quem criou o mundo, não foi o diabo. Ele é usurpador, ele é intruso, ele é ladrão. Então agora ele oferece o que não é dele, o que ele não criou. Ele não é dono de nada, né? Mas ele se coloca como dono de tudo, se simplesmente Jesus, eu te dou de volta, se você simplesmente uma única vez em toda a história da eternidade você se ajoelhar e me adorar.
Veja que aqui o inimigo ele se coloca no lugar de Deus, como ele sempre fez, ele sempre quis o lugar de Jesus. Ele sempre quis usurpar a adoração que pertence só a Cristo. E ele faz isso agora com o próprio Cristo. Olha o que ele insinua para Jesus, né? Não vai precisar derramar sangue. Não precisa prego na mão. Não precisa passar por rejeição. Não precisa sangue derramado. Não precisa coroa de espinhos. Não precisa cruz. Não precisa ser rejeitado por ninguém. Só me adore. O fato é que Deus ele combina na dose perfeita justiça e amor. Quando o ser humano pecou, Deus é amoroso demais, ele é bom demais para ter deixado a humanidade à sua própria sorte. Então ele interferiu. Por outro lado, ele é justiça. E não pode haver absolvição se não for pago o preço do crime, do pecado. Precisa combinar o amor e a justiça. Então Deus, ele amou demais para não abandonar o ser humano à sua própria sorte, mas ao mesmo tempo, alguém tinha que pagar essa condenação do erro que a humanidade cometeu. E esse preço envolve morte. Tinha que ter derramamento de sangue. Então, para ser justo, Jesus assume o preço, a punição do pecado em nosso lugar. Justiça e amor perfeitamente em equilíbrio. Vamos agora fazer novamente um paralelo lá com a tentação do Éden. Lembra o que o inimigo falou ali para Eva? Sereis como Deus. Você pode ser seu próprio Deus. Aqui o que ele fala para Jesus? Se ajoelha e me adore. A terceira tentação tem a ver com a espiritualidade. Se a gente tiver que trazer isso para algum aspecto aí físico do nosso cérebro, agora nós estamos falando diretamente aqui do nosso córtex pré-frontal. A nossa área aqui mais nobre do nosso cérebro, onde estão as nossas crenças, os nossos valores, a nossa espiritualidade. Primeira tentação, apetite. Segunda tentação, razão. Terceira tentação, espiritualidade. A quem você vai adorar? Me adore. E aí, dessa vez, Jesus simplesmente dá uma ordem para ele: retira-te, Satanás. Retira-te. Uma tentação terrível. E que grande parte da humanidade tem caído, inclusive cristãos. Quando que a gente cai nessa tentação? Quando nós queremos ser o próprio Deus da nossa vida. Nós somos o Deus da nossa vida quando partimos para a ostentação, a vaidade, a busca desenfreada pelo poder, o uso do corpo que Deus elegeu como seu templo. Nosso corpo é o templo do Espírito de Deus para ser o templo das nossas próprias vontades carnais. A mesma e velha tentação, como Deus. Você é seu Deus, você não precisa de Deus, você pode fazer o que você bem quiser. Se até hoje estamos vivendo sem Deus e sendo o nosso próprio Deus, a boa notícia também é: Jesus venceu a terceira tentação que tem a ver com a espiritualidade. E por meio dele, nós também podemos ser vencedores. Perceba, Jesus em tudo foi tentado. Apetite, razão e espiritualidade, mas sem pecado. As tentações que não foram resistidas lá no Éden pelos nossos primeiros pais, elas foram vencidas por Jesus Cristo e agora condicionando a nossa vitória por meio dele. E o relato acaba dizendo que
o diabo deixou aquele lugar e que os anjos vieram, agora os anjos de Deus vieram e o serviram. Serviram a Jesus, alimentaram a Jesus, o serviram. O convite de Deus para nós hoje é: expulsa o diabo da sua vida. Expulsa o diabo da sua vida, expulsa o diabo do seu coração, expulsa o diabo da sua casa, expulsa o diabo da despensa da cozinha, expulsa o diabo da sua escrivaninha, expulsa o diabo do seu computador, expulsa o diabo do seu celular, expulsa o diabo do seu pensamento. O desejo de Deus é que ao nosso redor estejam anjos de luz, que irão apontar nossas falhas, mas apontar também para Jesus, o único que pode nos limpar e nos perdoar de todos os nossos pecados. Eu quero encerrar essas considerações com mais um verso bastante conhecido, que são palavras poderosas de esperança, que está na carta que o apóstolo São Paulo escreveu aos Tessalonicenses, a primeira carta, capítulo 4, versos 16 e 17, que diz assim: pois dada a ordem com a voz do arcanjo e ao ressoar a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Esse é o prêmio do vencedor. Nunca mais vem injustiça, nunca mais passar por humilhação, nunca mais sentir dor, cansaço, desânimo, nunca mais ter medo, nunca mais tomar remédio, nunca mais chorar, nunca mais se despedir, nunca mais ir a um funeral, nunca mais ter vontade de pecar, nunca mais se separar das pessoas amadas, nunca mais se separar de Jesus Cristo. Assim como Jesus foi vitorioso lá no deserto, nós, por meio dele, também podemos ser. Esse é o caminho. Aqui um aspecto bastante importante. Sempre entre o ponto de partida e o ponto de chegada, que é essa gloriosa esperança que nós acabamos de ver, tem um deserto. E o deserto significa dificuldade. O deserto significa passar por tentação. Mas o deserto acaba. O deserto, ele é um período limitado de tempo. Jesus venceu no deserto. Hoje nós estamos no deserto a caminho da glória celestial. Hoje nós estamos em meio a uma série de dificuldades. As tempestades, ao frio, ao calor, aos intempéries, à sujeira da areia, ao tentador ali no deserto. Hoje estamos sujeitos a tudo isso. Mas o deserto acaba e depois vem a glória, depois vem a eternidade. Passemos pelo deserto junto com Jesus, porque ele já venceu lá. E ao chegarmos no final da nossa jornada, teremos esse encontro maravilhoso, o encontro com o Senhor nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. Seja essa a sua vontade. Vamos orar a Deus? Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, ajuda-nos a entregar a nossa vida a Ti e sempre estar contigo e sempre recorrer àquele que venceu em nosso lugar, aquele que passou pelo deserto da tentação como vitorioso, que em tudo foi tentado, mas sem pecado. E é por isso que nós queremos entregar a nossa vida a Ele, para que Ele vença em nossos corações e vivamos uma vida conforme a sua vontade e o seu querer, em nome de Cristo. Amém. Muito obrigado. Até a nossa próxima reflexão.